Vamos cantar que Ele é bom, o nosso refúgio nos tempos de angústia. Vamos cantar essa música. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. No início. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Diga isso. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos
sei, diante de todo teu poder, na cruz revelou imenso amor, história que a muitos surpreendeu. O que importa é fazer teu nome grande, é que eu diminua, pois a glória é toda tua, meu Senhor. O que importa é loucura para os homens, mas teu Espírito convence. Simplesmente me coloco em tuas mãos, Senhor. Tudo que sei é que nada sei, diante de todo teu poder. Na cruz revelou imenso amor, história que a muitos surpreendeu. O que importa é fazer teu nome grande, é que eu diminua, pois a glória é toda tua, meu Senhor. O que importa é loucura para os homens, mas teu Espírito convence. Simplesmente me coloco em tuas mãos, Senhor, para semear e te servir de todo o meu coração, dar o meu melhor e construir, fundamentar em ti, Jesus, a rocha eterna, nossa luz, a nossa salvação, a rocha eterna, nossa luz, a nossa salvação. Para semear e te servir de todo o meu coração, dar o meu melhor e construir, fundamentado em ti, Jesus, a rocha eterna, nossa luz, a nossa salvação, a rocha eterna, nossa luz, a nossa salvação. O que importa é fazer teu nome grande. Amém. Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao livro Graça Futura, do autor John Piper. Chegamos hoje ao capítulo 24, que tem o tema de Fé na Graça Futura versus Desânimo, como aplicar o poder purificador. Na introdução desse capítulo, Piper nos apresenta um texto de Martyn Lloyd-Jones, retirado de suas pregações do ano de 1954, sobre a depressão espiritual. O texto retirado de Martyn Lloyd-Jones diz o seguinte: não hesito em dizer que uma das razões da pouca expressão no mundo moderno da igreja cristã deve-se a tantos cristãos estarem nessa condição, a de depressão espiritual. A necessidade mais aguda no momento é a igreja mais avivada e jubilante. Cristãos infelizes são, no mínimo, uma fraca recomendação da fé cristã. Texto bem atual, né, irmãos? Piper nos lembra que Lloyd-Jones era um renomado médico antes de se tornar um pregador. Por isso, ele sabia o que estava falando quando falava sobre depressão espiritual. Lloyd-Jones ainda ressalta que a causa é complexa do desânimo ou da depressão, pois há pessoas mais propensas do que outras, no sentido natural, em desenvolver ou travar essa batalha sobre a depressão espiritual.
pois ainda vivemos em um mundo caído, né? Nós bem sabemos disso, e mesmo convertidos e regenerados, ou seja, cristãos, em nossas personalidades fundamentais, ainda elas não foram totalmente mudadas e ainda sofremos essa condição de pecadores. E com isso, mesmo após a conversão, pessoas propensas à depressão deverão lutar contra ela. Piper nos traz a história de um missionário americano na Nova Inglaterra, lá no século XVIII, chamado David Brainerd, que apresentava uma característica de melancolia e que ele dizia que havia uma corrente incomum de fraqueza e depressão na sua família. Ele relatando em seus diários, ele diz que seus pais e irmãos morreram muito jovens e ele, por sinal, morreu aos 29 anos. Disse ele antes de morrer que em toda a sua família, ao longo de 200 anos, existia uma tendência à depressão mórbida, como uma hipocondria. E ele sempre teve uma tendência à melancolia. Mas que sua depressão era diferente, se tornou diferente após a sua conversão. Após a sua conversão havia uma rocha de amor e uma bem-aventurança dentro dele que o sustentava, e por isso ele sempre podia afirmar a verdade e a bondade de Deus, mesmo quando não pudesse senti-la. Irmãos, é muito interessante essa introdução, né? Ele nos lembra que a depressão pode nos atingir, mas nós temos o recurso necessário. E é isso que nesse capítulo John Piper nos ensina e nos lembra a combater a depressão ou a incredulidade que nos leva ao desânimo. Há mais, ainda ele continuando, né? Mas não há apenas uma questão herdada em nosso temperamento e na nossa personalidade. Também há ainda uma questão física que o desânimo pode causar nas nossas vidas, né? Piper, mais uma vez, usando de Lloyd Jones, nos lembra que não poderíamos excluir o espiritual do físico, né? E ele cita o Salmo 73, no verso 26, para mostrar a integridade do corpo e o coração diante do desânimo. Quando ele diz no Salmo 73, no verso 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Usando Piper o exemplo de Charles Spurgeon, também nesse capítulo, que o desânimo derivava de uma doença de gota, no caso de Spurgeon, sua luta com a depressão foi longa. Mas, como ele mesmo disse, Charles Spurgeon, a barra de ferro que tranca a porta da esperança e a mantém fechada precisa da mão celestial para ser retirada. Como ele disse, né, ao longo de seus ensinamentos, foi a santa fé de Deus o remédio para ele não cair. Então, irmãos, como o próprio Piper nos diz nesse capítulo, qual é a razão do desânimo? Para Martin Lloyd Jones, a razão para o desânimo seria a incredulidade. Como ele mesmo diz, a causa máxima de toda depressão espiritual é a incredulidade. Piper, nesse ponto do capítulo, ele nos questiona por que tantos de nós, cristãos, buscam a fadiga espiritual no mundo e não cremos na graça futura e no que Deus realmente é para nós em Cristo. E por que nós, apesar de sabermos disso, buscamos no mundo soluções que apenas o Senhor poderia trazer para nós? Por que não aceitamos que a relação com Deus pode nos fazer contentes no que Ele é para nós em Cristo? E assim refletir positivamente em nossa vida física e espiritual. É verdade, meus queridos, como temos aprendido nesse capítulo, que a raiz do desânimo não é simples, pelo contrário, ela é muito complexa e muito difícil, e às vezes são lutas grandes, pois estas podem vir de dimensões hereditárias, físicas e familiares. Mas neste momento aqui, Piper nos mostra que a incredulidade na graça futura, no que Deus é para nós em Cristo, como ele cita muito nesse capítulo, é um motivo de cedermos ao desânimo. A incredulidade é a raiz de não lutarmos contra o desânimo com as armas de Deus. Deixamos ser tomados pelo desânimo por falta de fé no Deus soberano, no que Deus representa para nós. Mais uma vez,
Piper citando Lloyd Jones, dizendo que a luta contra o desânimo continua mesmo após a conversão e nos mostra alguns exemplos bíblicos. E aí ele nos traz alguns exemplos bíblicos com o seguinte subtema: quando o coração do salmista desmoronava. E aí ele reforça o salmo já citado antes, que foi o Salmo 73, no verso 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Ou seja, ele está desanimado, está sem força, está desesperado, mas ele continua: mas de Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. Ou seja qual for o desânimo, seja qual for o desespero, ele vai ficar com Deus e não nele mesmo. Ele, Deus, é a ajuda e a força que o salmista cita precisar. Ele mais uma vez cita o Salmo 19, e aí ele traz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, no verso 7, mostrando que mesmo os santos, às vezes precisam ter a alma revigorada, porque essa estava indo para o caminho da morte. Davi, no Salmo 23, o famoso Salmo 23, nos versos 2 e 3, diz o seguinte: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Ou seja, irmãos, a alma de Davi precisava ser revigorada. Ele estava com sede, ele estava exausto, poderia até morrer. Mas ele sabia em quem confiar e quem poderia restaurá-lo. Então Davi, diante disso, sabe como se posicionar. Piper nos mostra que Deus registra estes testemunhos para o combate contra a incredulidade do desânimo. Independente de onde vem o desânimo, ele é Deus. A lei de Deus revigora, ela nos conduz a fontes de águas, nos mostra o caminho da vida. E ainda, irmãos, outros salmos e outras passagens bíblicas que nos mostram que a incredulidade é a raiz de cedermos ao desânimo. Mas a fé na graça futura torna a promessa de Deus e as lança contra o desânimo. Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Não é isso que o Salmo 73, na parte seguinte, nos diz, na parte seguinte do que foi citado? Temos o meio correto para lutar contra o desânimo. A palavra de Deus é a coisa certa que precisamos aprender e desenvolver para combater o desânimo. Piper nos traz esse subtítulo e diz que é um combate na fé e pela fé na graça futura, travada pela pregação a nós mesmos sobre a verdade de Deus e suas promessas futuras. Esse é o caminho que ele nos apresenta para nós lutarmos contra a incredulidade do desânimo. No salmo tão famoso, o Salmo 42, o salmista diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento noite e dia, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Continuando nesse salmo, ele diz: porque está abatida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista nos mostra que a tribulação atingiu a sua alma, Ela foi tão forte que atingiu a sua alma. Mas ele argumenta que a graça futura, esperar em Deus, a presença do Senhor, é toda a ajuda necessária que ele precisa. Piper, mais uma vez nesse capítulo, usando do artifício de Lloyd Jones para reforçar esse ponto, mostra que a pregação a nós mesmos é muito importante na vitória contra a depressão espiritual. E ele pega uma passagem de Lloyd Jones que diz o seguinte: precisamos falar a nós mesmos em vez de permitir que o eu fale conosco. O principal problema em toda essa questão da depressão espiritual, em certo sentido, é permitir que o eu fale a nós mesmos em vez de nós falarmos ao nosso eu. O tratamento que o salmista usou era este: em vez de permitir que o eu lhe falasse, ele começa a falar a si mesmo, porque ele está abatido, ó minha alma. Você precisa fazer o mesmo, você precisa prosseguir e lembrar o seu Deus a você mesmo, quem ele é e o que ele fez e o que ele fará.
e o que Deus se comprometeu ainda a fazer através das suas promessas. E ele diz: desafie-se a si mesmo, desafie as outras pessoas, desafie o diabo e o mundo e diga: pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. Muito interessante, muito forte isso, né, para nós refletirmos, diante de situações de dificuldades que certamente passaremos ou estamos passando. Devemos pregar a nós mesmos e lembrar quem Deus é na nossa vida. Essa batalha, irmãos, é uma batalha de fé, de crer nas promessas de Deus. E essa fé, como sempre foi para nós cristãos, é de ouvir a palavra de Deus, é de pregar a nós mesmos e crer na graça que virá, que é a graça futura. Precisamos refletir sobre isso. Irmãos, até o próprio Jesus, né, e ele traz uma passagem sobre isso, que não pecou, que não passou pela dificuldade, que não deixou de passar pelas dificuldades, mas que não pecou, sofreu a influência de Satanás para se desanimar. Isso está lá registrado, como nós sabemos, né, em Mateus 26:39. E Piper nos lembra que Satanás, com todas as suas hostes, estavam reunidos contra Jesus para desanimá-lo, né, e assim fazer com que ele pecasse e não completasse sua missão. E ele nos traz essa passagem de Mateus 26, nos versos 36 a 39, que é tão conhecida, né? Lá no Getsemane, não sei se vocês estão lembrados dela, né? Quando ele começou a se entristecer e angustiar-se. E ele diz, né? Eu peguei alguns trechos compilados, e diz assim: a minha alma está profundamente triste em uma natureza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Ele nos traz também o Evangelho de João, né? Na passagem de João 12:27, quando o próprio Jesus também nos diz: agora o meu coração está perturbado, o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para esta hora. Ou seja, irmãos, a tentação, Satanás tentou desviar Jesus de sua missão, e de forma tão intensa que o angustiou e perturbou, né, para que Cristo não cumprisse a missão. Deve ter sido uma situação muito perturbadora emocionalmente, né? Satanás desejava produzir o desânimo no nosso Senhor para que ele fracassasse. Mas Jesus, como o autor de Hebreus nos diz, né, em Hebreus 4:15, também 2 Coríntios, né, Paulo em 2 Coríntios 5:21, Cristo, nosso Senhor, era um homem sem pecado. Ele ficou angustiado, mas ele não cedeu, né? Ele não cedeu, e depois, em passagens seguintes, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 1, diante dos discípulos que estavam desanimados, ele os ensina a não se perturbarem, né? Em João 14:1 ele diz: não se perturbem o coração de vocês, creiam em Deus e creiam em mim. Mais adiante, nesse mesmo Evangelho de João, no mesmo capítulo 14, no verso 7, ele diz que deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo dá, e não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vemos Jesus lidando com o perigo do desânimo, e em outro momento, ele estimulando e ensinando os discípulos a reagirem diante do desânimo. Jesus, que venceu o desânimo, que venceu todas as coisas, ensina a seus discípulos a se posicionarem diante do desânimo, né? Jesus estava ensinando aos seus discípulos a reagirem contra o desânimo, não permitindo que o desânimo, se espalhasse e dominasse os seus discípulos, como se ele estivesse dizendo, né? Piper nos lembra: lutem, contra-ataquem, creiam em Deus. E ele faz uma ilustração muito interessante nesse capítulo. Piper, ele diz assim, como se eles deveriam ligar suas baterias antiaéreas, eles deveriam correr para o abrigo, ou então ligar as sirenes de alerta quando a intenção do desânimo tivesse se aproximando deles. Ele diz que Satanás joga bombas em nossa paz e nós às vezes não estamos preparados porque não reagimos adequadamente à possibilidade da incredulidade do desânimo. No caso de Jesus, irmãos, o não se perturbe o coração, Piper nos lembra, as primeiras ondas de desânimo que veio sobre ele nunca foi pecado e não era pecado.
mas ele sabia que isso poderia afligir ele e Jesus reage diante disso. Em Mateus 26, nos versos 36 a 39, nos mostra isso, né? Não está dizendo também que o desânimo não é tão ruim assim porque Jesus sentiu e ele não tinha pecado. Pelo contrário, por se tratar de algo que é sério no coração do homem, Jesus combateu de imediato a incredulidade do desânimo e nos alerta. Ele está nos alertando através das Santas Escrituras, de modo que devemos proceder diante da tentação, da incredulidade e desse desânimo, e essa passagem nos ensina isso. Essa passagem, irmãos, nos mostra como Jesus agiu combatendo o desânimo da incredulidade, ou como a incredulidade pode causar esse desânimo. Piper nos lembra nessas passagens que ele escolheu alguns amigos íntimos para estar com ele. Lembra? Ele sobe com Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Ele abre o coração para esses seus amigos, né? Como ele mesmo diz, a minha alma está triste de tristeza mortal. Ele abre seu coração para os seus amigos. Ele pediu a intercessão e parceria desses amigos para com ele, né? Fiquem aqui e vigiem. E depois o passo seguinte de Jesus, ele derrama o coração em oração, né? Aquela oração muito linda, né? No verso 39, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, né? Ele ora ao Senhor. Ele faz depois, ele fez a alma dele descansar na soberania soberana de Deus, né? Na sabedoria soberana de Deus, perdão. Quando ele diz, contudo, né, no verso seguinte, contudo, na continuidade do verso, contudo, não seja como eu quero, mas assim como tu queres. E o autor dos Hebreus nos revela uma coisa muito interessante em Hebreus 12, 2, né? Jesus fixou os olhos na sua missão, na gloriosa graça futura que esperava por ele, do outro lado da cruz, após o madeiro, como diz Hebreus 12, no capítulo de Hebreus 12, no verso 2. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, Jesus suportou tudo isso porque ele confiava na graça futura, confiava no Pai, descansou no Senhor. E ele está nos mostrando aqui. Piper prossegue quando surge, diante do surgimento da ameaça da incredulidade na graça futura, a gente deve seguir os mesmos passos de Jesus. A primeira onda de choque não é pecado. O perigo real é ceder a essa tentação, né, do desânimo através da incredulidade. É entregar os pontos e não travar a batalha que precisa ser travada. A raiz dessa rendição é a incredulidade, como eu disse. É deixar de lutar pela fé na graça futura. É deixar de estimar tudo que Deus é para nós em Cristo. Jesus mostrou outro caminho, o inverso à incredulidade. Não sem dor, é verdade, não de forma passiva, pelo contrário, Jesus reagiu e nos mostra que nós devemos segui-lo. Encontrar amigos espirituais e confiantes, né? Abrir nossos sentimentos, nossas dificuldades para esses irmãos, pedir para eles que vigiem conosco e orem conosco. E assim nós podemos derramar nossa alma diante do Pai e descansar na sabedoria soberana dele, fixando os nossos olhos com alegria, como Cristo fez em Hebreus 12, 2, na alegria que foi proposta a nós, a você e a mim, as preciosas e magníficas, né, promessas de Deus na graça futura. Por isso, meus queridos irmãos, como diz o autor, né, como diz Piper, pregue a si mesmo, pois como o próprio Paulo diz em 2 Coríntios 4, 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. No Salmo 30, no verso 5, Davi descobriu diante da escuridão o seguinte, ele cita, a sua ira, ou seja, a ira de Deus, só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria
vem pela manhã. Como disse Piper, irmãos, a lição do Getsemane e do Calvário e dos livros de Salmos e de todos os ensinamentos que vêm na graça de Deus através das Escrituras é que o buraco do desânimo são, na verdade, túneis conduzentes aos campos da alegria para quem não se acomoda na escuridão e não apaga a candeia da fé na graça futura. Precisamos, irmãos, manter acesa a candeia da graça futura, do que Deus é para nós, em Cristo, como o próprio Piper nos diz. E essa é a minha oração, irmãos. Que façamos como Jesus e os demais exemplos das Sagradas Escrituras, que diante da tentação, da incredulidade para o desânimo, lutemos como filhos de Deus na certeza da graça que virá, porque para assim suportarmos as lutas que certamente virão. E essa é a minha oração, irmãos, para mim e para você, que diante das dificuldades entregamos os nossos corações aos ensinamentos que temos recebido do nosso Senhor através das Escrituras. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.